Meus irmãos, nós estamos nessa temática falando sobre o avivamento que transforma, e isso tem mexido com o meu coração. Eu não sei se o seu coração está despertado a esse tema, a esse mover do Espírito. Eu não sei se o seu coração está aceso quanto a esse despertamento que Deus quer fazer nas nossas vidas. E como nós falamos, esse tema de hoje, os princípios de hoje, quem sabe para muitas pessoas, são princípios difíceis de serem observados. São princípios que realmente, quando nós colocamos eles em prática, ele traz uma mudança para as nossas vidas. São princípios que, de fato, quando nós colocamos eles na nossa vida e andamos por ele traz para nós esse despertamento, esse avivamento pessoal. Você observa que nós estamos ministrando, eu venho ministrando nas quartas-feiras e falando sobre isso. A intenção de Deus nesse tempo, meus irmãos, não é apenas aquele avivamento coletivo, mas é um avivamento pessoal. É um avivamento você e Deus. Deus quer que a gente pense como está a nossa vida com Ele, como está o nosso relacionamento, como está a nossa intimidade com Deus. Como nós falamos na quarta-feira, quantos de nós não temos uma palavra para alguém? Quantos de nós não temos coragem de orar para uma pessoa? Quantos de nós não temos a atitude de pegar um livro e fazer um discipulado com alguém? Isso mostra, irmãos, que nós estamos parados espiritualmente. Quando nós não temos essa reação, porque é isso que o poder faz. Observe o texto que nós lemos, ele diz que nós receberemos poder, e quando nós recebemos poder, então nós somos testemunhas. Nós agora começamos a testemunhar de Cristo. E ter poder de Deus nas nossas vidas não é simplesmente nós cantarmos, aplaudirmos, ou até mesmo falarmos em línguas. Temos o poder de Deus na nossa vida, meus irmãos, é o poder da evangelização. É o poder de pregar para as pessoas. Onde nós estamos plantados, nós temos de sermos testemunhas de Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você realmente está preocupado com a sua vida espiritual? Você realmente está preocupado em receber poder de Deus para a sua vida? Você realmente tem esse desejo dentro do seu coração de ter a sua vida transformada? Irmãos, porque esse poder, essa graça, esse revestimento de poder, ele só vem quando há sede no nosso coração. Se não tiver uma sede no meu coração, se não tiver um desejo no meu coração, não vem. Ele só vem quando nós realmente estamos querendo e buscando isso. E eu quero trazer para nós aqui afirmações para o avivamento pessoal. Mas o primeiro ponto que nós temos que tratar na nossa vida é tratar seriamente com o pecado. Irmãos, nós precisamos tratar seriamente o pecado. As pessoas hoje têm mudado o nome do pecado para sentimento de culpa ou complexo, qualquer outra coisa menos pecado. E não tenho nada, irmãos, quero que você ouça bem isso. Eu não tenho nada contra
os psicólogos. Não tenho nada contra. Às vezes é preciso. Mas eu queria que você ouvisse o que eu vou dizer. Quantas pessoas estão passando por dificuldades, procuram um psicólogo, e o que ele diz para as pessoas: olha, não, você precisa ou deixar isso, ou você precisa começar de novo. E eu quero trazer uma outra palavra para você, mas uma palavra bíblica. Precisa ter arrependimento e mudança de vida. Quantas pessoas vão no psicólogo, estão erradas, estão vivendo em pecado, ou estão vivendo em traição, ou estão vivendo no mundo das drogas, da prostituição, e aí tomam um remédio, alguma coisa, tudo bem, mas isso não resolve, não trata a causa. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Ezequiel foi muito preciso quando ele diz assim: toda alma que pecar, essa certamente morrerá. E quantas causas de doenças, o pecado ele traz separação, o pecado traz dor, irmão, traz dor para a família, para a igreja, para as pessoas que nós convivemos. Então nós precisamos tratar seriamente o pecado. E eu estou convidando você nessa noite para nós olharmos para dentro de nós e nomearmos aquilo que tem nos afastado de Deus. Porque se nós queremos ter poder espiritual, termos mais vida com Cristo, nós precisamos tratar com seriedade o pecado. Glória a Deus. E parece que a gente já não gosta mais de ouvir esse tipo de mensagem. Também não tenho nada contra os coaches da vida, viu, gente? Mas nós estamos gostando muito de ouvir palavras que massageiam o nosso ego. Sabe, irmãos, se você é mentiroso, você precisa tratar a mentira. Se você fala e não cumpre o que você fala, você precisa tratar isso na sua vida. Se o seu coração é um coração maldoso, você precisa tratar isso na sua vida. Se você tem dificuldade com bebidas, se você tem dificuldades que desagradam a Deus, você precisa dar nome a isso. É pecado. E precisamos pedir ajuda de Deus. Precisamos pedir perdão de Deus. Porque o pecado, ele anula a autoridade espiritual na nossa vida. Repita comigo: o pecado anula a autoridade espiritual na nossa vida. Se tem alguém precisando de uma oração e você está vivendo em pecado, a primeira coisa você vai dizer: eu não posso ir, eu não estou em condição de orar por essa pessoa. Então nós precisamos tratar seriamente o pecado na nossa vida. Eu estava comentando com o irmão Lourenço hoje. São 5 princípios. Quem sabe um dia, próximo mês, a gente trabalhe esses princípios, todos eles, com mais tempo. Então eu não vou poder ir muito longe em cada princípio, mas estou à disposição para conversar com você sobre eles depois. Segundo princípio: não seja dono de coisa alguma. Não seja dono de coisa alguma. Uma das primeiras palavras que nós aprendemos a falar
é a seguinte palavra: é meu. Já viu criança como é? Ele pode nem estar brincando com o brinquedo, mas se chega um coleguinha em casa, pega aquele brinquedo, ele já corre e toma e diz bem assim: é meu. Esse é um senso que está dentro de nós. E eu vou dizer algo para vocês, muito sério. Nós aprendemos a disfarçar o egoísmo, esse senso de posse, quando a gente cresce, mas ele continua aí dentro. Você quer ver uma coisa? Preste bem atenção nisso. Colocamos aqui 3 crianças e colocamos em uma vasilha 4 pedaços de bolo. O que vai acontecer? Eles vão comer bem rapidinho para ver quem come primeiro, para pegar o último pedaço. Não é assim? Agora imagine 3 adultos e 4 pedaços de bolo. Aí a gente vai comer aquele bolo e vai ficar pensando assim: olha, podia pegar esse último pedaço, mas como é que eu vou fazer, hein? E olha para um, olha para o outro, mas dentro de nós tem aquele senso. Percebe o que eu estou dizendo? Eu queria pegar esse bolo, só não pode competir comigo, né? Gordinho, vocês sabem como é que é, né? Parece que os gordinhos têm mais fome do que os outros. Né, Alessio? Eu estou brincando para você entender que esse senso de posse nos impede de servir a Deus, irmãos. Eu vou provar isso para você quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz: olha, aquele que milita não se embarace com os negócios desta vida. Vamos ler esse texto? Juntos. 2 Timóteo capítulo 2. Vou pedir para alguém ler para mim esse texto, por favor. O verso 3 e o 5. Que eu quero ver outra versão, por favor. Enquanto você encontra, eu vou fazer uma pergunta para você. Trabalhar é pecado, irmãos? Sim ou não? Mais forte, sim ou não? Deixar das coisas de Deus por causa do trabalho é pecado, irmãos? Ter uma casa bonita é pecado, irmãos? Deixar de vir servir a Deus por causa da casa é pecado, irmãos? Sentimento de posse. Você pode ter uma casa bonita, é a vontade de Deus. Você pode ter um carro bom, é a vontade de Deus. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos. E você vai dizer: Espírito Santo, me ajuda a ser um bom mordomo, porque eu não sou dono de nada. Sou apenas um mordomo. Você é mordomo, meu irmão. E esse sentimento de posse que nós temos, muitas vezes nos embaraça, nos prende e não deixa a gente ter poder espiritual. Vamos ler? Alguém leia para mim, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 3 e 5. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Irmãos, Paulo está dizendo, ele está comparando aqui a um soldado e um atleta. Nós somos soldados de Cristo. Então as coisas desse mundo não podem ser embaraço para nós.
Guarde bem isso no seu coração, irmão. Quantas pessoas não têm recebido mais de Deus porque estão presas nas coisas desse mundo? E nós só seremos coroados, e nós só seremos vitoriosos em Deus quando nós cumprirmos a palavra dele nas nossas vidas. Então nós não podemos ter esse senso de posse. Não é que você não possa ter, mas nada pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Terceiro princípio, e quem sabe esse particularmente eu acho um dos mais difíceis, pelo menos para mim aqui, olhando para mim, para a minha vida. Eu queria que você olhasse para você, dentro desse princípio. Nunca se defenda. Esse é um princípio que nós temos aprendido ele, e eu ouvi isso na escola bíblica e achei muito interessante, sobre a liderança de Moisés, considerado o homem mais manso do seu tempo. Quando as pessoas se levantaram contra ele, inclusive a sua irmã, fizeram um motim contra ele, e ele fica no seu lugar. E Êxodo capítulo 23, verso 22, Deus libera uma palavra sobre Moisés, dizendo para ele: aqueles que são os seus inimigos, são meus inimigos também. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Glória a Deus. Quando você coloca a causa na mão de Deus, quem resolve é Deus. Quando alguém se levanta, aleluia, e a gente tem esse coração voltado para Deus e coloca isso na mão de Deus, coloca a nossa vida, nós somos muito preocupados com a nossa reputação. Mas antes de nós sermos preocupados com a nossa reputação, nós precisamos nos preocupar com o nosso caráter. Porque reputação é o que você vê. Caráter é o que Deus vê em você. O seu caráter, ele é revelado quando ninguém está vendo você. Aí se mostra o seu caráter. A nossa reputação, muitas vezes nós tentamos defender ela. E tem uma frase que talvez vai chocar você nessa noite. Mas não fique triste comigo. E nem quem disse essa frase, não é minha, viu? É do príncipe dos pregadores. Ele diz assim: quando alguém falar mal de você, não fique triste. Você é muito pior do que eles estão falando. Não fica triste comigo, não. Isso é para a gente aprender, irmão, a confiar em Deus, deixar Deus nos defender. Meu querido, quantas dificuldades eu e você já entramos nela, porque nós queremos defender a nossa reputação. Quantas coisas que a gente poderia ter se livrado dela, quantas dificuldades se a gente tivesse ficado quieto no nosso canto. Não, mas eu não vou aceitar isso não. E aí o diabo sempre usa alguém, escuta isso daqui, o diabo sempre usa alguém para dizer assim: você vai deixar isso assim mesmo? Ou isso não acontece com vocês? Você vai deixar essa pessoa estar falando isso de você? Irmão, coloca na mão de Deus e diga: o Senhor vai o meu defensor. E Deus vai trabalhar por nós
E nem uma palavra, todas as palavras elas serão reprovadas em nome de Jesus. Quarto ponto. Estamos terminando, hein? É o quarto mesmo, né? Que bateu um silêncio agora. Vi o vídeo do pastor, achei que ia ser uma mensagem mais light. Mas é isso que Deus quer fazer, irmão. Deus quer tratar com a gente para poder liberar sobre nós esse poder extraordinário do Espírito Santo nas nossas vidas. Coloca a mão no seu coração. Todos. O Espírito Santo me deu uma visão agora, irmãos. O Espírito Santo quer curar os nossos corações. O Senhor falou no meu coração muito forte agora que Ele quer curar. Por isso Ele está falando isso. Porque Ele quer curar. Ele quer sarar. E Ele quer derramar sobre você um óleo novo sobre a sua vida, uma alegria dos céus, um poder dos céus que você ainda não experimentou, meu irmão. Mas Ele precisa curar você. Oh, glórias! Deus me mostra vasilhas, irmãos. Fique de pé. Sabe, o seu coração anda dolorido porque alguém falou alguma coisa de você. Talvez a sua vida tenha se esfriado porque alguém falou algo de você. Coloca na mão de Deus hoje, querido. Coloca na mão de Deus hoje, em nome de Jesus. O Senhor está mandando dizer isso para você. Deixa com Ele, deixa que Ele vai resolver na hora dEle, no tempo dEle, Ele vai tratar. Simplesmente libere o seu coração. Libere o seu coração, a sua vida. Fale com Deus, irmão. Quem sabe há coisas na sua vida que precisam ser tratadas nessa noite. Aleluia. Isabel, no primeiro ponto, o Espírito Santo mostrou para você algumas coisas que precisam ser tratadas na sua vida, que precisam ser consertadas. Então você agora pode falar com Deus. Aleluia. Quem sabe no seu coração há um senso de posse tão grande, ou um medo de que você precisa juntar. Não, meu irmão, você precisa confiar em Deus e entregar a Ele. Aleluia. Quem sabe as nossas vasilhas precisam ser quebradas e o Senhor fazer de novo. Faça de novo, Espírito Santo. Irmão, queria que você dissesse: pode fazer de novo, Espírito Santo, mas não me deixe vazio sem a sua presença. Aleluia. Aleluia. O conselho do Espírito Santo não é para você deixar, não é para você reiniciar de novo. O conselho do Espírito Santo é mudança de vida, arrependimento. Aleluia. Sente, meu querido irmão. Aleluia.
Aleluia. Deus quer nos curar para que Ele possa derramar sobre nós esse óleo novo, essa alegria. Quarto ponto: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Quem é fofoqueiro, irmão, não alcança poder espiritual da parte de Deus. Coloca bem isso no seu coração. Não fale de outra pessoa. Porque quando nós estamos falando de alguém, nós estamos falando de uma pessoa que Deus ama essa pessoa. E quem é pai vai saber muito bem o que eu vou dizer aqui. Eu, como pai, eu não aceito ninguém falar dos meus filhos. E eu sei que você também não. E quantas vezes nós estamos falando dos filhos de Deus? O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. E eu quero deixar para nós aqui as 5 peneiras, as 3 peneiras, para nós medirmos as nossas palavras. Quando alguém vir falar para você de outra pessoa, não ouça. E se você ouvir, pegue essa semente e enterre ela, que ela morra ali. Escuta bem isso, irmãos, porque muitas pessoas carregam a semente do diabo nas suas palavras. E se tem um meio que o diabo destrói o povo de Deus, é com conversas que não agrada a Deus. Então tenha muito cuidado com as suas palavras quando você for falar de alguém, ou quando alguém for falar de outra pessoa para você. Passe por essas peneiras. Se passar por essas peneiras, então você pode falar. Quando você for falar de alguém, se passar por essas peneiras, aí você pode falar. A primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza que o que você vai me falar é verdade? É absolutamente verdade? Ah, não sei. Então você já não fala. Só fale se for verdade. A segunda peneira, a peneira da bondade. Essa informação, ela vai trazer algo de bom? O que você vai falar vai trazer um bom resultado ou vai causar dano a alguém? O que você vai falar vai ser algo de bom que vai ajudar a pessoa a resolver ou vai trazer dano a essa pessoa? Porque se não for resolver, se não for algo bom, se for algo que vai causar sofrimento, então você não fala. A primeira é verdade? É absolutamente verdade isso? A segunda vai trazer benefício? É bom?
vai trazer cura, vai trazer restauração. Acho que não, então você não fala. E a terceira é realmente necessário, é de necessidade, tem uma necessidade eu falar isso, porque se não for necessário, não for útil essa informação, então você não fala. Treine a sua mente, irmão, para quando vir algo de alguém que você ouviu, olha o ambiente, olha para mim aqui, irmãos, olha o ambiente, aonde você está, com quem você está, e aí você vai passar por essas peneiras. É necessário eu falar isso? Vai trazer mudança eu falar isso? É bom eu falar isso? Não passou? Então, fica quietinho. Isso vai trazer poder espiritual para a sua vida. Quantas pessoas têm ferido o coração de Deus porque não guarda a sua língua? Quantas pessoas têm trazido tristeza ao coração de Deus porque estão falando mal dos filhos de Deus? Então isso, irmãos, nos afasta desse poder do Espírito Santo. E por último, para nós orarmos juntos, nunca aceite qualquer glória para si. Quem sabe você passe por todo esse processo e Deus te prospere, Deus te dê palavras, um ministério tremendo, mas nunca se esqueça que a glória é de Deus e que somos apenas um instrumento na mão de Deus, porque todos que se exaltam ou se exaltaram perderam a presença de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, não importa o que você está fazendo, aonde você está servindo, saiba de uma coisa: a glória é de Deus. Coloquemos-nos de pé na presença de Jesus. Deixa eu ver, seus irmãos aqui desse lado aqui aprenderam. Qual que é o primeiro ponto aqui, os irmãos aqui desse lado? Não é as peneiras não. Qual que é o primeiro ponto que eu ministrei? Os irmãos aqui desse lado aqui, pode falar, um de cada vez. A primeira verdade, o primeiro princípio, qual que é? Quem lembra? Não, os irmãos aqui desse lado aqui. Oi? Tratar com seriedade pecado. Agora que a pastora anotou tudo, né, pastora? Segundo princípio, os irmãos aqui do centro aqui. Não somos donos de coisa alguma. Como que é? Não seja dono de coisa alguma. Muito bem, olha. Terceiro princípio. Pode falar, irmãos. Olha, não se defende. O quarto princípio, irmãos. Qual que é o quarto princípio? Todo mundo junto. Vamos junto? 1, 2, 3. Agora fala para você mesmo. Está escutando, criatura? Irmãos, quando a gente guarda esses princípios, isso traz poder do Espírito Santo para a nossa vida. Porque a gente glorifica o nome de Jesus quando a gente está fazendo isso. E chama-se dependência. Vamos buscar isso na nossa vida, irmão, e você vai ver o quanto
poder de Deus e revestimento de Deus vai estar sobre a sua vida. É tão bom a gente caminhar com alguém e a pessoa diz assim: rapaz, eu nunca vi esse irmão falar de alguém. Você já ouviu isso de alguém, irmão? Eu já ouvi. E fiquei muito feliz. Falei, rapaz, eu vou começar a andar com essa pessoa aí, hein? Vamos orar?